Oiê, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossas aulas de quarta-feira, dia 17, correto? Então, a primeira aula é de língua portuguesa. Nós vamos corrigir os exercícios que a gente fez na segunda-feira, tá? Muita gente veio me falar: Pro, mas eu não fiz as atividades da página 145 em diante. E a gente começou na página 152. O que aconteceu foi que a Pro adiantou essa parte da caracterização do gênero para a gente entrar em outro conteúdo hoje, tá? Então a gente vai começar com a correção e depois vamos para o conteúdo novo, tá? Então vamos lá. Então, a aula de língua portuguesa, como eu disse, primeiro a correção das atividades, depois o uso do a com h, que é do verbo haver, e do a artigo, tá bom? Correção das atividades do dia 15. Havia, então, uma história em quadrinhos na página 152. Eu vou ler agora para vocês relembrarem. Semana Nacional dos Cães. Semana de quem? Semana Nacional dos Cães? Céus, o que faz vocês pensarem que merecem uma semana especial? Um cachorro descobriu a América? Um cachorro escreveu Romeu e Julieta? Um cachorro compôs a Nona Sinfonia? Mostre-me uma só razão pela qual vocês devem ter uma semana especial e lhes darei os parabéns. Me dê uma razão. Aí o Snoopy rosnou para ela, não vou imitar o rosnado do cachorro. E a Lucy, derrotada, diz: tenha uma boa semana. Tá? Então vamos lá. Qual é a reivindicação do cachorro Snoopy ao segurar a sua placa? Então, a reivindicação era a comemoração de uma Semana Nacional dos Cães. Reivindicar é querer um direito, tá? Por que a Lucy estranha essa reivindicação? Então, do ponto de vista da personagem, os cães não fizeram nada de importante que merecesse a comemoração da data. Qual é a reação de Snoopy à fala de Lucy? Snoopy fica irritado e rosna para Lucy. Então, quem acertou faz um certinho. Observe a sequência da história e assinale a afirmação verdadeira. Há na história um narrador que apresenta os fatos ao leitor. Esse narrador não existe na história em quadrinho, tá? Quando ele existe, ele fica bem no cantinho, uma escrita no topo, mas sem a representação de um narrador, tá? Mas são poucas as histórias em quadrinho que apresentam um narrador. Não há um narrador explícito, mas as legendas explicam ao leitor a sequência do fato. Também não. Então, C é o diálogo das próprias personagens em discurso direto que constrói o enredo do leitor. Então, sim, tem a fala da Lucy e tem as expressões do Snoopy, que constroem o diálogo. Então, a alternativa certa é a C. Vamos só certificar da D, a fala do narrador e das personagens se alternam para a construção do enredo. Então, um narrador não existe na história em quadrinho. 3. Lucy lista alguns feitos humanos que para ela merecem destaque. Ligue os nomes aos feitos correspondentes. Então, quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, quem escreveu Romeu e Julieta foi William Shakespeare, e quem compôs a Nona Sinfonia foi Beethoven. Numere os quadros da história em quadrinho de 1 a 8 e depois indique em que quadro a Lucy aparece. Era para numerar desde o primeiro, tá? Então, no quadrinho que ela aparece inconformada é o 4. No quadrinho que ela aparece agressiva é o 5. No quadrinho que ela aparece derrotada é o 8. E no quadrinho que ela aparece surpresa, curiosa, é o 3. Escreva 3 adjetivos, então adjetivos são características do ser, tá? Para cada expressão do Snoopy, nas imagens a seguir. Então, quando ele tá lá, paradinho com a plaquinha dele, ele está decidido, firme, resolvido da situação. Então, ele quer reivindicar, então ele tem que estar decidido e firme.
Depois, quando a Lucy começa a falar um monte de coisa, ele fica com essa expressão da B. Então, ele está aborrecido, incomodado, irritado. Já na C, quando ele rosna, ele está bravo, agressivo, até mesmo violento. Tá? 6. Observe o quadro a seguir. Me dê uma razão. Então, o uma está em destaque na escrita. Por quê? Tem alguém que está lendo para a gente? Não, a gente que vai ler, não é? Então, quando eu olho para uma história em quadrinho e tem uma palavra em destaque, quer dizer que essa palavra está sendo dita com mais ênfase. Então, me dê uma razão, tá? Nesse sentido. Então, por que a palavra aparece em destaque? Para indicar que a palavra foi pronunciada por Lucy com mais ênfase. Como isso se confirma na expressão da personagem? Então, a boca da personagem está bem aberta e as mãos na cintura, como se ela estivesse gritando, como se ela estivesse brava, questionadora, tá? Observe o penúltimo quadro da tirinha. Então, o que indica a onomatopeia? Então, é o rosnado do cachorro. Por que ela aparece fora de qualquer balão? Para demonstrar que o rosnado foi mais alto do que uma fala simples, tá? Além de estar fora do balão de fala, quais outras características a onomatopeia apresenta? Então, está apresentando letras grandes e coloridas, no caso vermelha, diferentes das letras usadas em balões de fala. Agora a gente vai para o nosso conteúdo novo, que é o uso do A com H e do A. A gente fala da mesma forma, mas a gente não escreve da mesma forma, porque um é usado de um jeito e o outro é usado de outro, tá? Então, esse conteúdo está a partir da página 145 até a 151. Você sabe quando usar o A com H e quando usar o A sozinho? Então, a gente tem dois exemplos. O computador chegou há 3 dias. Então, quando é no passado, quando já aconteceu, a gente usa o A com H, tá? Então, o computador chegou há 3 dias. Então, passado, o computador já chegou, a gente usa HA, tá? O computador chegará daqui a 3 meses. Quando é futuro, a gente utiliza o A sozinho, tá? Utilizamos o A do verbo haver para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram ou no sentido de existir. Então, regras da língua. O verbo haver pode aparecer flexionado em sua forma A em duas situações, principalmente. Indicando o tempo passado, como eu já disse antes, no sentido da expressão de tempo ocorrido. Então, há 2 dias não faço uma viagem longa, há dias não a vejo. Ou com o sentido de existir ou acontecer. Não há viagem programada para este semestre, há muitos animais ameaçados de extinção. Então, quando a gente quer indicar um tempo passado, no sentido de tempo que passou, de tempo decorrido, a gente usa o HA. Mas quando a gente quer usar no sentido de existir, a gente também usa o H, tá? Outras regras da língua. Ao fazer... Outras regras da língua. Ao fazer a substituição do verbo haver pelo verbo existir, este verbo sofre uma flexão. Então, observe. Há vários garotos no parque. Esse há vários garotos no parque, a gente podia substituir por existem vários garotos no parque. Quando a gente consegue substituir o há por qualquer outro verbo, quer dizer que é há com H, tá? Então, existem vários garotos no parque. A gente substituiu por existem. Há uma pessoa deitada na rua. Existe uma pessoa deitada na rua. Ao fazer a substituição do verbo haver pelo verbo fazer, indicando o tempo passado, o verbo também não sofre flexão. Ou seja,
há dias ele foi à feira. Então, faz dias que ele foi à feira. Há um ano não a vejo, faz um ano que não a vejo. Então, quando a gente consegue substituir, quer dizer que é escrito com HA, tá? Você sabia? A palavra a já traz em si a ideia de passado. Sendo assim, a gente tem que tomar cuidado na escrita e na fala, para não ser repetitivo demais. Por exemplo, há muitos anos atrás, ou seja, há muitos anos quer dizer que já passou, é um tempo já passado. Então a gente não precisa falar o atrás também. O a já tem o sentido de passado, tá? Então a gente não precisa ser redundante e colocar o atrás de novo, nem praticar um pleonasmo, tá bom? Basta dizer há muitos anos, fica até mais fluido, tá? Vamos lá. O uso do a sozinho. O a é usado para indicar futuro, coisas que ainda irão acontecer. Minha avó virá nos visitar daqui a 3 meses. Então, o a, nesse caso, é a sozinho, sem o h. Emprega-se a em intervalos de tempo. Estamos a 50 minutos de casa. Emprega-se a para indicação de distância. O sítio fica a 5 quilômetros daqui, tá? Nesses casos, a gente usa o a. Agora, a gente tem atividade sobre isso. Então, vocês vão ler o poema da página 145, vão responder as questões da página da 145 até a 150, e depois na terceira parte dessas atividades, vocês vão lá nos adesivos que tem na página 281 e 284 e vão destacar os adesivos para completar as frases na página 151, tá? Então, um beijo, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Beijo.